Graça e paz a todos. Hoje nós vamos estar falando um pouco acerca das filhas de Zelofeade. E você já ouviu falar acerca das filhas de Zelofeade? Nós vamos hoje aprender um pouco acerca da vida dessas mulheres e também trazer algumas lições aos quais nós podemos aplicar nas nossas vidas. Então vamos ao texto, Números, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 5, está escrito: E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Olha só, a palavra do Senhor aqui nos conta acerca de um homem chamado Zelofeade. Zelofeade era um dos homens que estavam entre o povo de Israel, que estavam ali caminhando pelo deserto, rumo em direção à terra prometida. Porém, nós podemos ver que Zelofeade, ele acabou morrendo ali no deserto, deixando assim 5 filhas mulheres. E então havia uma palavra de que quando os israelitas chegassem na terra prometida, aquela terra haveria de ser distribuída entre as tribos. Porém, havia uma lei naquela época de que se porventura um pai de família, o chefe ali da família, ele não tivesse filhos homens, então, na verdade, a sua herança iria passar ali para o seu parente homem mais próximo, mais chegado, no caso, o seu irmão, não tendo irmão, depois para os sobrinhos, e assim diante. Mas não existia nenhum tipo de lei que dava direito às mulheres herdarem ali a herança. E então chegou no momento, no dia de distribuir as terras para os israelitas, e as filhas de Zelofeade, sabendo que havia esta lei, sabendo que elas iriam ficar ali ao léu, essas mulheres, vendo as limitações ali que as mulheres tinham naquela época, elas resolveram clamar a Moisés. E foram clamar a Moisés, dizendo: olha, o nosso pai morreu ali no deserto, mas ele não morreu junto com aqueles que se levantaram na rebelião de Corá, mas ele morreu porque chegou o tempo dele. E então foram clamar ali a Moisés por causa da herança, dizendo: olha, nosso pai não tinha filho homem, mas porque ele não tinha filhos homens, nós iremos ficar sem nenhum tipo de herança? E veja só, Moisés, como sendo um homem muito sábio, não tomou nenhuma atitude sem antes consultar ao Senhor. Já fica uma lição para nós, de quando tivermos que resolver algo difícil, nós devemos sempre consultar primeiramente a Deus. E então, Moisés ele vai consultar ao Senhor, e o Senhor lhes responde. Nós podemos ver aqui no versículo de número 6, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar por elas. Então aqui nós podemos ver que valeu a pena a perseverança daquelas mulheres de chegar até Moisés, que era o líder do povo, e reclamar ali um certo direito. E então o Senhor Deus falou com Moisés: olha, elas falam retamente, então concede aquilo que elas estão pedindo. Olha só que algo interessante nós podemos ver na vida daquelas mulheres. Primeiramente, a importância da oração, porque elas foram ali orando, praticamente orando. Elas fizeram uma oração, foram até Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o Senhor respondeu ali o desejo daquelas mulheres. Então, primeira coisa que nós podemos aprender aqui de importante, quando nós tivermos que tomar alguma decisão,
é a oração, que a oração ela é a base de tudo. Tudo que nós fizermos, nós devemos consultar ao Senhor em oração para saber qual é a vontade do nosso Deus. Sendo que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e ela sempre será agradável. Então aquelas mulheres oraram e como resultado da oração, elas tiveram uma bela de uma resposta vinda da parte do Senhor. Segunda lição que nós podemos tirar desse texto é a confiança. Aquelas mulheres, quando se achegaram diante de Moisés, elas se achegaram com confiança, não chegaram ali com desconfiança, não chegaram ali na dúvida, mas elas chegaram confiando de que aquilo que elas estavam reclamando, certamente elas iriam obter ali uma resposta positiva. Então isso é importante também nas nossas vidas, a confiança. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que fazer confiantes. Confiantes que Deus está conosco e confiantes de que é Deus quem nos capacita. Até para se aproximar de Deus, a Bíblia nos fala que devemos nos achegar a Ele com confiança. Esta é a segunda lição que nós tiramos do texto. A terceira lição é a superação. Aquelas mulheres viviam numa cultura que praticamente não deixava herança ou bens, e era muito difícil para as mulheres, mas elas se superaram. Diante daquela situação, elas poderiam muito bem ali aceitar, se conformar, elas poderiam muito bem ali deixar do jeito que estava, mas aquelas mulheres, elas se superaram, ou seja, houve uma superação, e a superação nada mais é do que você exceder o seu limite, você se supera, nada mais é do que você ultrapassar, e foi o que elas fizeram, elas excederam e elas também ultrapassaram as barreiras. E então nós podemos ver que o resultado foi muito positivo na vida daquelas mulheres. E aqui nós podemos ver a quarta lição, é a busca por justiça. A palavra do Senhor, ela fala-nos que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. No caso daquelas mulheres, elas queriam justiça. Nada mais justo do que elas terem ali a possessão das terras, pois caso contrário, elas iriam ficar ao léu, sofrendo, dependendo de outras pessoas. Então elas foram buscar ali a justiça, não a justiça vindo diretamente dos homens. É claro que Deus usou a Moisés, o homem, o líder aqui nessa terra, mas elas queriam a justiça de Deus. E Deus fez justiça, concedendo àquelas mulheres a herança que lhes era por direito. E quinta lição, nós podemos ver aqui o conhecimento de Deus, a importância de conhecermos a Deus. Aquelas mulheres conheciam a Deus e elas foram ali clamar a Moisés, pois elas tinham conhecimento de que Deus poderia reverter aquela situação. E quando nós temos o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor nos leva também a ter atitudes ousadas, atitudes de ousadia. Quando conhecemos a Deus, o próprio Deus nos leva a tomar atitudes ousadas. Quando conhecemos a Deus, o próprio Deus nos enche de sabedoria. Aquelas mulheres foram com muita sabedoria diante de Moisés. Elas não chegaram ali, como se diz o ditado, chutando o pau da barraca. Elas não chegaram ali fazendo escândalo, quebrando as coisas, sabe, gritando alto, querendo chamar a atenção. Mas elas chegaram com muito jeito diante de Moisés, com muita sabedoria. E então Moisés levou a causa delas ao Senhor. E elas receberam aquilo que elas estavam desejando, elas receberam aquilo que elas estavam buscando. Então fique aí esta lição das 5 filhas de Zelofeade, que sirva de bênção e aplicação também para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.